A avó virava as costas, a gente pá, a mão no bagrinho pra comer no fundo do quintal. Saudades, saudades mesmo. Isso hoje não acontece mais aqui na ilha, quase ninguém tem fogão a lenha. Eu vou fazer 85 anos em outubro, dia 4. E daqui eu não quero ir embora para outro lugar, só aqui. Fica aqui na ilha, eu gosto da ilha. Era peixe com pirão d'água e pirão de feijão. Naquela hora não tinha nem arroz pra gente comprar, pra gente comer, porque era difícil, né, comprar. A vida toda, né? Fazendo baga ensopado. Meu nome é Rinaldo Ramos da Rosa, sou morador aqui de Ilhas, sou da 5ª linhagem de pescadores. Meus avós, tataravós, sempre moraram aqui, meu pai também era pescador. A gente sempre vivenciou essa parte de peixe, de pescaria. É um orgulho de ter uma esposa dela daí. Credo. Orgulho é ter um marido desse. Não sei qual é mais orgulhoso de nós dois, é? Ai, coisa mais linda. Eu sempre dizia que o dia que eu saísse do cartório, eu gostaria de ter um negócio aqui, com comida. 22 anos depois, eu simplesmente saí de casa, vim pra cá e comecei a tocar o que é meu. Salve! Morei 20 anos em Porto Alegre, depois fui morar em vários lugares, morei em São Paulo, Florianópolis, Rio de Janeiro, Curitiba, Brasília e por último na Bahia. Depois voltei e conheci a Ilhas e hoje eu sou forasteiro na ilha. Bom, eu sou Varley da Silva Gonçalves, né? Moro aqui em Ilhas e eu tinha 6 anos eu vim para Ilhas. Eu morava em Porto Alegre com meus pais se separaram, aí eu vim para cá, minha avó me trouxe, né? Vamos começar o preparo da tainha, tá? Fazer uma tainha assada. Essa tainha tem mais ou menos uns 2 quilos e uns 2,5 kg mais ou menos. Nesse processo que ela já tá aqui, ó, ela já tá limpa, né? A gente lanha ela aqui, ó. Esse aqui é o lanho que a gente faz, ó, que é o espaço para que o sal penetre na carne dela, ó, ali, ó. Cortando. Tá. Então, do outro lado, olha só, espaço para o sal penetrar. Essas moelinhas são das 3 tainhas grandes que eu peguei no mesmo dia, no dia que eu peguei fogo, uma sexta-feira. Eu vou cortar ela em pedacinho pequenininho, depois eu jogo junto com o tempero dentro da tainha, dentro da barriga dela. Agora nós vamos cortar a cebolinha verde, tá? Agora é a salsinha. Agora vamos partir para salgar ela. Começar a salgar daqui para lá. Essa tainha é uma tainha gorda, então é uma tainha carnuda, gorda, então ela requer um pouquinho mais de sal aqui nesses lanhos que eu falei para vocês, ó. Sabor forte. Então a gente vai usar a cebolinha de cabeça, a cebolinha verde, né? E a salsinha. Vamos começar com a cebolinha de cabeça, para matar um pouco o sabor forte que tem a tainha. Só levar para a brasa. Agora tem na brasa e uma caipirinha, né, para estimular o apetite. Agora a gente vai fiscalizando ela. A partir do momento que a parte de baixo estiver quase que assadinha, a gente vai girar, passar para o outro lado. Olha só, pessoal, veja só o temperinho verde como é que ficou na tainha. Ó. Ficou bem preso junto aos cortes, né, dela, né? Junto ao lanho que o pessoal diz. Então, pessoal, tá na hora de nós tirar o nosso almoço de hoje, que é uma tainha assada com temperinho verde e cebolinha de cabeça. Então, agora vamos tirar para não grudar na grelha, a gente vai usar o garfo para tirar aqui esses pedacinhos aqui, ó para que ela saia inteira. Tem todo um segredinho aqui para que ela não grude na grelha, tá? Como é uma tainha grande, ó, ela levou um pouco mais de tempo. Do outro lado, fazer o mesmo processo, né? Se não fizer isso com um garfo, a tainha sai praticamente inteira junto com a grelha. Vamos botar aqui a partezinha dela, a menor aqui. É um peixe grande, ele vai vamos tentar tirar inteiro. Ó, pessoal, para quem gosta de uma tainha assada, tá aqui o prato feito, ó.
Tainha assada na grelha com temperinho verde. Só botar para dentro da barriga. Tá? Vamos almoçar? Amor de 45, 44 anos não é fácil. Um atura o outro, senão não dava certo. Hoje eu vou mostrar para vocês o nosso tradicional bolinho de peixe da ilha. É direto da ilha, da casa do Bellini, do restaurante do Bellini e da Raulina. Esse bolinho é diferenciado, meus clientes dizem, né? E eu confirmo. Viver aqui na ilha é um paraíso. Não tem coisa mais boa no mundo. A ideia foi minha, porque assim, eu sugeri, eu trabalhei lá com a dona Sônia na época, né? Aí eu sugeri assim que ele era muito pescador. E ia chegar um tempo que ia ser difícil para vender o peixe. E se a gente tivesse o peixe e fizesse outro tipo de coisa com o peixe, ganhasse dinheiro com o peixe, não só vendesse, a gente ia melhorar de vida. Para começar a fazer o bolinho de peixe é assim, a gente principalmente a tainha. É o peixe mais gostoso para fazer bolinho. Então a gente pica a tainha, lava, escama ela, limpa ela, pica ela em postinha e coloca a ferver. Daí a gente coloca a água, que a água passe por cima do peixe. Depois que levanta a fervura, deixa ferver 3 minutos. Não pode deixar ferver muito, senão o peixe se moe. Daí não tem como fazer o bolinho. Aí tu tira, deixa reserva, ou bota um pouquinho de água fria nele para esfriar mais rápido, ou se não tiver tempo, né, deixa esfriar um pouquinho, a hora que tiver frio, aí desfia o peixinho, tira todo o osso do peixe, todo, deixa só a carninha, daí tira bem, pica assim bem na mão para ver se não tem osso, porque uma coisa, peixe, sempre é peixe, né, sempre tem osso. Aí depois todos os ossinhos fora tá tirado, tu põe na geladeira para que ele possa dar ponto. Não pode fazer ele quente. Se tu fazer ele com a carne quente, ele não dá liga do bolinho. Esse é o segredo dele. Aí tu tem que botar ele na geladeira por menos umas 4 horas. Umas 4 horas. Aí depois que tirar da geladeira lá, tu olha, tu já bota ele assim na mão, ele já dá a ligazinha, né? Aí tu já tá no ponto. Depois, quando a gente tira o peixe, aquele caldo que a gente aferventou, a gente coloca um pouquinho de sal junto com o peixe. Porque se a gente não colocar o sal junto com o peixe, ele não fica saboroso. Daí o caldo, quando a gente coa, pega uma peneirinha, coa aquele caldo para não ir osso, né? Coa e coloca nos litros. É o que eu tenho aqui, ó. É o que eu tenho aqui que eu já fiz hoje de manhã, ó. Que sobrou. Hoje de manhã eu já fiz, agora a gente coloca aqui nos litros, a gente bota congelar. Quando a gente fazer o pirãozinho, a gente pega esse caldo aqui, pega peixinho desfiado daquele que tem ali e faz um refogadinho com cebola bem picadinha e refoga, bota um pouquinho de colorau para ele ficar amarelinho e tu bota a farinha e faz o pirãozinho até ele dar ponto. Vai colocando, vai mexendo, vai colocando até ele dar ponto para ele não embolar. Do caldo do bolinho de peixe sai o pirão. Ó, aqui tá a massinha do peixe, ó, peixinho desfiado, já sem osso, sem nada, ó. Peixinho que foi aferventado e a gente desfiou ele. Ó, essa liga aqui, ó, que faz o bolinho, ó. Ó, aqui é páprica doce. Coloca uma meia colherzinha assim, ó, de páprica doce. Ó, uma colherzinha assim de salsinha, ó. Que a salsinha que eu coloquei é a salsinha hidratada, mas como se alguém tiver, né, a casa que fazer, tiver salsinha da horta, pode ser, melhor ainda, é porque eu não tenho. Aqui a orégano também, a mesma coisa. A orégano, se tiver orégano verdinha, pode ser também, fica melhor ainda, é porque eu não tenho. Aqui é o açafrão, que não pode deixar de colocar no peixe, que o açafrão é uma coisa muito saborosa pro peixe. Pro peixe, pra carne, pra tudo, né? Mas o peixe ele fica muito saboroso. Temperinho misto que eu também gosto de botar porque ele fica muito saboroso. Daí temperinho misto é a gosto. Vamos lá agora agregar todos esses temperinhos no nosso bolinho. Tipo uma maçapão. Eu não tenho uma conchinha, uma coisa, se alguém tiver, né? Porque eu não faço para vender. A gente não usa luva, porque daí a gente não sente a espinha. Eu comecei a pescar desde 12 anos. Tu pensa numa pessoa pobre. Olha, não era fácil. Eu vou dizer uma coisa. Com 8 anos, né, Belino? 8 anos. Não, essa minha mulher mesmo casou mesmo só na coragem, porque não tinha um tapete para dar um ataque. Nós saímos, ele não tinha um relógio. Antigamente o relógio assim era bem chique, né? Quem tinha um relógio era bem chique. Aí eu disse, mãe, vamos dar um relógio de presente para ele.
Mas tudo que eu construí foi na pesca. Tudo. Tudo, meu, tudo. Tudo de pescaria. Graças a Deus a gente foi muito batalhador. É a única coisa que eu faço por amor, a pescaria. Agora é o segundo processo para botar ele congelar. Agora pega um recipiente, bota farinha de arroz. Eu só trabalho com farinha de arroz. Aí pega a farinha de arroz, bota numa travessinha, pega os bolinhos, coloca dentro da farinha de arroz. É só para ele não grudar um bolinho um no outro a hora que tu colocar no freezer. Tu botou o óleo esquentar. A banha já tá quente, tu pode colocar o bolinho. E se não estralou, não bota, porque senão ele desmancha. Ele tem que ser com o óleo bem quente. Ponta do bolinho, ele tem que ficar amarelinho. Tá quase no pontinho, ó. Não pode fritar pouquinho óleo, senão ele não frita. Feito, pessoal, aqui hoje é uma receita de marisco, são 3 pratos. Você que gosta da farofa de marisco, eu vou te ensinar a fazer uma farofa de marisco. Marisco ensopado, eu vou te ensinar como fazer essa receita. Nós vamos apresentar o risoto de marisco, que é um prato mais sofisticado, mais trabalhado, que é muito delicioso. Meu nome é Vitor Barbosa, eu moro na ilha há 8 anos e vamos fazer hoje 3 pratos à base de marisco. Em primeiro lugar, eu cheguei na ilha, gostei muito, achei um lugar muito bonito e gostei da culinária local. Primeiro a gente pega o marisco, certo? Dá uma lavada nele para tirar o excesso que tiver de areia e depois, com água fervente, se coloca no marisco para ele descansar com essa água fervente. Um pré-cozimento do marisco com água fervente. Se deixa uns 5 minutos de molho aqui na água fervente para ele dar uma cozinhada. Bom, enquanto a gente pré-cozinha esse marisco na água fervente, vamos usar uma cebola, refogar essa cebola, uma cebola média, depende do gosto. Vamos refogar. Aí deixamos refogando aqui até o marisco descansar na água fervente. Salsinha para o grão final do ensopadinho. Salsinha e cebolinha. Após 5 minutos de molho, a gente vai escorrer essa água. Vamos picar esse marisco todinho para acrescentar na cebola. Bom, essa nossa pré-fervura que a gente fez é para tirar, para dar uma limpada naquela liga que o marisco tem, para ele ficar mais sequinho até. Marisco picado, pré-cozido na água fervente. Agora aguardar a cebola refogar bem para acrescentar. Só que a gente costuma secar a casca da laranja para iniciar o fogo. Ela solta uma resina e essa resina consegue a madeira pegar fogo rapidamente. E além de exalar um cheirinho muito bom. Vou colocar um salzinho na cebola. Aqui, ó, vamos acrescentar agora o colorau. O processo é o seguinte, a cebola dourou, acrescenta o colorau e deixa mais um tempinho para cozinhar junto com o colorau. Então vamos acrescentar o marisco, mais ou menos 1 quilo pela nossa receita de marisco. Na cebola já fritinha, e aí vamos mexendo até ele ficar bem uniforme. Pode adicionar o que tiver de gosto, que tiver em casa, uma batatinha, um brócolis. Agora vamos acrescentar esse tempero verde aqui para dar, ó, um tchan na coisa. Olha o colorido que fica, ó. Os antigos usavam muito, que é usado muito na ilha, muito o tempero verde que eles usam é a cebolinha verde. Como o marisco já vem do mar, sempre traz um pouquinho de sal, então a gente acrescenta muito pouquinho sal. Está ficando pronto. Vamos empratar o marisco. Então tá, pessoal, agora o nosso próximo prato vai ser um risoto de marisco. Estou cortando a cebola aqui para dar uma fritada nela. A panela já está no fogo. E aí o risoto vai. Nós acrescentamos pimentão vermelho, pimentão amarelo e tomate.
Esse arroz aqui nós deixamos com melhor bora, é um arroz mais duro, né? Com mais tempo de cozimento, deixamos já de molho. Vamos acrescentar um óleo nessa panela aqui para o risoto. Fritar nossa cebola. Uma lenhazinha aqui, ó. Precisamos de bastante fogo. Acrescentar a cebola aqui para fritar. Damos uma douradinha na cebola, vamos acrescentar pimentão, o vermelho e o amarelo. Agora vamos escorrer o arroz, né? Que já estava de molho já uns 20 minutos. E colocamos ele sem água aqui dentro da panela para refogar junto com a cebola e com o pimentão. Vamos acrescentar um vinho branco agora aqui, mais ou menos uma taça. Acrescentar um pouquinho de sal, não muita coisa, porque o marisco já depois já traz um sal junto. Mais um pouquinho de colorau para dar um colorido. Salve! Já começou a dar uma grudadinha, acrescentar um pouco de água para liberar aquele arroz do fundo. Ó, o arroz já está semi-cozido, quase prontinho. Vamos acrescentar o marisco agora. Nosso marisquinho, aquele que todos têm o tempo de cozimento. Se passar, ele vai ficar emborrachado, vai ficar duro. O marisco já vai largar um pouquinho de água também. O marisco no fogo, com os temperos. Vamos cortar uma cebolinha. Aqui, pessoal, agora já está no momento, na hora de acrescentar o tomate. Vamos acrescentar no nosso risoto. Mais 5 minutinhos e está pronto. Vamos colocar aqui no nosso risoto já o tempero verde, salsinha, cebolinha. Agora vamos partir para o terceiro prato, fazer a farofa de marisco. Nós usamos banha conforme os antigos usavam, a banha de porco. A banha está no fogo, na frigideira, preparando a cebola de cabeça, cebola branca, cebola verde, para acrescentar ali, para dar uma refogada nessa cebola. Cebolinha para fritar na banha. Essa famosa banha que os antigos usavam banha. Deixamos fritar bem fritinho aqui. Depois vamos acrescentar a farinha e ver o sal, porque a farinha absorve muito o sal, então nós temos que acrescentar depois um pouquinho de sal para ficar no ponto. Então agora nós vamos, ó, fazer uns cubinhos desse queijo colonial aqui para acrescentar no nosso risoto. Acrescentar o marisco na nossa cebolinha bem fritinha. Vamos acrescentar esses queijinhos aqui, ó, no nosso risoto. Vamos botar uma pitada de sal aqui nesse marisco para acrescentar a farinha. Aos pouquinhos vão colocando, mexendo. A farinha já vai torrando junto. Como estão fazendo nesse fogo alto, a farofa nós temos que mexer para ela não queimar no fundo, entendeu? Senão fica desparelho. Então, mas se fizer num fogo levezinho, esses são os nossos 3 pratos, tá? Marisquinho pronto, risoto de marisco e a farofinha. Agora é só provar. Hoje nós vamos aprender a fazer o camarão no molho de mostarda. Vem comigo. O meu nome é André, eu tenho 53 anos, tenho uma filha, um neto, sou casada. Bom, então hoje a gente vai aprender a fazer um camarão ao molho de mostarda. É uma receita muito simples, com poucos ingredientes, né, mas que tem assim um sabor inigualável. A gente vai precisar de umas 3 cebolas bem grandes, alho, cebolinha e salsinha só para enfeitar o prato, tá? Ela não vai no molho. Aqui nós temos 2 kg de camarão descascados e cru, creme de leite e mostarda. Tá? Aqui eu tenho 3 caixinhas de creme de leite e um vidrinho de mostarda, 1,5 do pequeno. E sal, né? Sal a gosto, tá? Um pouquinho de limão. E é o que a gente vai precisar para desenvolver a receita. Bom, uma coisa que eu esqueci de falar, mas que eu dou preferência não para o óleo de soja, e sim pelo azeite de oliva. Então eu procuro fritar a cebola no azeite de oliva, e dá um gosto todo especial, né? E agora vai a cebola de cabeça. Como vocês podem perceber, vai bastante cebola. Tem um truquezinho que muita gente desconhece, mas a gente sempre coloca um pouquinho de sal na cebola
que ela doura mais rápido. Então agora nós vamos colocar o alho. Aqui tem mais ou menos umas 2 colheres de alho triturado. Vai, umas 2 colheres. Agora é só deixar fritar bem. Uma coisa que a gente deve prestar muita atenção no camarão é que ele não pode ser cozido demais, porque senão ele fica borrachudo. Muitas vezes dizem, o camarão, a qualidade do camarão não é boa. Não, às vezes é no preparo, porque ele tem que ter, a hora que ele começa a ficar cor-de-rosa é a hora que ele está bom. Muita gente deixa passar do ponto. Então o segredo do camarão é esse, tá? Para quem de repente quer fazer em casa, né, só para a família, 1 quilo de camarão rende bastante, bastante mesmo. Eu usei tanto cebola branca quanto roxa, tá? Há quem prefira usar só branca, não tem problema nenhum, não vai alterar nada o sabor, tá? Mas eu sempre gosto de colocar a branca e a roxa. Bom, então agora nós vamos pro ingrediente chave, né, que é o nosso camarão. Deixando ele refogar nesse alho e nessa cebola até ele ficar no ponto, né? Vamos botar aqui um suquinho de limão e vamos colocar aqui uma colherzinha de sal por enquanto. Depois a gente vai acertando no sal. Ele não é um molho aguado, porque na hora que a gente for colocar a mistura do creme de leite com a mostarda, se o molho estiver muito aguado, ele não vai ficar aquele molho cremoso. Então realmente ele tem que ser sequinho. Como vocês podem ver, o camarão ele já está começando a tomar ponto, ó. A gente agora só vai esperar dar uma reduzidinha na água, tá? Só dar uma reduzida aqui para a gente já colocar a mostarda com creme de leite. Já está no ponto, ó. Um molho bem grossinho. Vamos colocar o creme. Agora é só deixar dar uma fervura. Olha o molho que cremoso. Então agora nós só vamos colocar o nosso ingrediente-chave. Eu sempre brinco aqui no restaurante que sem o temperinho verde a comida fica morta. Aí eu brinco com elas que eu coloco vida. Então o nosso prato está finalizado. Filé ao molho de camarão é um dos pratos mais tradicionais, né, na culinária ribeirinha, né, nos restaurantes. E hoje nós vamos ensinar a fazer. Para isso, o que a gente vai precisar? Filé de linguado de boa qualidade, né? Um linguado de boa qualidade. Sal, limão, farinha de arroz e o molho de camarão. Esse molho de camarão já está pronto, mas ele é feito da maneira mais tradicional possível. Cebola, alho, molho de tomate. E para cada quilo aí um sachêzinho de molho de tomate é suficiente. E a gente coloca colorau, um colorau de boa qualidade também, e temperinho verde. Sal, limão. Vou mexer aqui para misturar bem. Agora a gente vai pegar esse linguado e passar na farinha de arroz. Somente na farinha de arroz, tá? Ele não é a milanesa. Para fritar esses filés, a gente usa fritadeira, né, com temperatura 180 graus. Se for em casa, em frigideira, a gente pede para que coloque bastante óleo, né, e também que a frigideira esteja com uma temperatura, já esteja bem quente, né. Vamos levar então o nosso filezinho para a fritadeira. O óleo que nós usamos aqui para fritura não é óleo de soja, e sim óleo de algodão. Olha como ele já está ficando douradinho. Esse já está pronto. Olha a crocância e praticamente sem gordura. Super sequinho, não está gorduroso. O molho já está pronto, já está aquecido. Só vamos colocar por cima do linguado. Temperinho verde. Nosso filé ao molho de camarão concluído com sucesso. Agora, depois de todas as receitas concluídas, a gente vai sentar à mesa, né, junto com a família, a nossa família Paiol e junto com os nossos amigos. Para você que gosta de comer um pirão de tainha, feitinho da hora, com a tainha cozida e feito o pirão, é só comer, olha aí. Para você que gosta de um pirão de peixe com
Com bagre ensopado, olha aí, é só acompanhar a receita, ó. A gente bota água fervendo em cima e raspa ele com a faca e deixa ele bem branquinho, né? Antigamente não tinha cebola de cabeça, nós fazíamos só com cebolinha verde, que a gente sempre tinha. Agora não tem a cebolinha de cabeça, fica mais gostoso, né? A gente pela ele bem peladinho, pica ele, bota a fritar a cebola, bota um pouquinho de colorau. Eu sempre boto um pouquinho de sal para queimar o sal para fazer o ensopado. Tá picando a tainha para fazer o pirão, fazer o caldo. A água já está fervendo. Vai botar os temperinhos na panela para fazer o pirão. Vou picar a cebola de cabeça para colocar na panela. Conforme a quantia de peixe, a gente bota a quantia da água, né? Ó, essa panelinha está quase cheia. Se vê que é pouquinho, a gente bota mais um pouquinho de água. E agora vou picar a cebola pro bagre. O bagre tem uma nadadeira, a gente tem que tirar certinho o esporão. Para ele e virar ele certinho para tirar ele. Todos três, tem 3 esporão, a gente tem que tirar. Agora nós vamos tirar a nadadeira. Esse aqui é o papo que a gente disse que também ia no ensopado. Esse aí é o papo do bagre, que a gente tem que ir no ensopado. Também vai no ensopado com as cangas. Vira. Aquela parte ali era feita a muqueca, a cabeça, o papo e junto com o corpo do bagre. Daí a gente pelava tudo e fazia a muqueca. Esse aqui é um peixe muito ruim de limpar. Tem que tirar melhor é tirar o couro. Mas como nós vamos fazer um ensopado, nós vamos deixar couro, vamos pelar. Agora vou pôr água fervendo em cima para pelar o bagre, para tirar aquela graxa que ele tem em cima do couro. Tira esse langanho aqui para ele ficar bem branquinho, ó. Aí ele fica assim, ó. A vida toda, né? Fazendo bagre ensopado. Ó, aí a gente tira aquela sujeira de cima, aquele langanho que ele tem, ó, fica assim branquinho, ó. Mas se a gente quiser fazer um ensopado sem couro, daí a gente arranca o couro, tira. Fica melhor. Não fica tão forte. Agora eu vou colocar o peixe na água, tainha, para fazer o pirão. Antigamente a gente fazia assim, ó, de posta grande para botar no caldo. Quando a gente fazia o pirão e comia com aquela tainha ali. Deixar ferver um pouquinho, não deixar também, senão ele se desmancha tudo, né? Não deixar ela de postinha. Daqui a pouco a gente já vai desligar. Ó, eu vou fazer com banha de porco. Antigamente nós cozinhava sempre com banha de porco. Fazia tudo com banha de porco. Cebola de cabeça tem que deixar fritar. Dar uma fritadinha nela. Quando ela estiver amarela, a gente bota a cebolinha verde. Aí já bota o sal. Para dar uma queimadinha no sal. Antigamente a gente assava muito na grelha, no fogão de lenha. Puxava a brasa e assava numa grelha. Hoje tem churrasqueira para assar, mas antigamente era fogão a lenha. Feijão já estava cozido pra gente comer. Feijão ou pirão d'água, né? E assim a gente já estava esperando ele, só chegava e já todo mundo ia consertar o peixe. Era eu, a mãe. Eu vou botar um pouquinho de colorau agora. Não vou botar muito não, vou botar um pouquinho assim, ó. Pra ele não ficar muito vermelho. O bagre em posta. Pelemos ele com o couro. Agora nós vamos fazer um ensopado. Tem que tapar ele para dar uma fritadinha no bagre, para depois colocar um pouquinho de água, para ele engrossar o molho. Agora eu vou botar um pouquinho de água para ele cozinhar. Ele fritou e agora já botei água para ele cozinhar. Olha aí como esse bagre tá bonito, ó. Ó, tá bem cozidinho aqui, ó. É só comer. Vou fazer um pirão agora, que tem 3 tipos de pirão. Tem o escaldado, e tem o frio, e tem o que eu vou fazer, que não é nem escaldado nem frio. Vamos ver. Mexidinha nele para ver se vai fazer esse pirão. Ó, esse pirão aqui, ó, é assim, ó. Ele não é escaldado e nem frio. Tem que saber botar farinha, senão ele fica duro demais, ó. Ó, vai ficar assim, ó. É o segundo tipo de pirão. É o pirão cru, ó. Pirão frio. Ó, esse aqui é o pirão escaldado. Ó. Tem que ir botando a farinha, mexendo. Todos os pirões são iguais.
Só que o modo de preparar é diferente. Tem que ser bem água fervendo, ou outro com água mais fria. Então hoje a gente vai mostrar alguns pratos para vocês que agregam valor na nossa culinária aqui local da nossa região. E o pirão de tainha, ele vai 500 gramas de tainha, uma cebola média ou uma cebola grande picada, uma colher de banha de porco, 2 colheres de colorau e sal a gosto e farinha de mandioca. O segundo prato vai ser uma farofa de moela de tainha. Primeira coisa, você tem que cozinhar a moela bem cozidinha no sal. Segundo ponto, você tem que pegar cebolinha verde e colocar em uma colher de banha de porco. Dá uma fritadinha bem torradinha na cebola e em seguida você acrescenta a moela. Você vai diminuir o fogo e vai mexendo sempre para deixar a farinha bem torrada e o sal você coloca a gosto. O terceiro prato vai ser uma tainha frita inteira. A gente vai lanhar ela e a gente vai dourar ela, a gente vai ter que colocar na farinha de trigo ou farinha de arroz para não sugar muito óleo na fritura. Porque ela é uma fritura que tem que ser frita num óleo menos aquecido e por final a gente aquece a temperatura do óleo para fazer a parte de fritura total dela. A gente cozinha no óleo e depois frita. O quarto prato é um escabeche de tainha. Todos os ingredientes, eles são cortados, o tomate é cortado em rodela fina para no cozimento ele ficar mais dissolvido e o pimentão também, todos cortados em cubos, em rodelas finas. Então, quais são os ingredientes dessa tainha? São cebola em rodela, tomate em rodela, o pimentão vermelho e amarelo e 2 copos de vinho e sal a gosto. E um molho que é feito com a base de cebola, tomate em cubos finos e pequenos e cozido pelo menos uma meia hora para dissolver todo aquele tomate que daí vai ser o molho principal do escabeche. Vou mostrar para vocês como limpar uma tainha de uma forma para vocês aproveitar o máximo dela. Você sempre vira a tainha de barriga para o outro lado e você vai cortar aqui, assim transversal no lombo dela. Se você prestar atenção, no meio dela, que é na linha do espinhaço dela, aqui ó, tem as nadadeiras dela. Você vai botar na parte um pouquinho de cima e vai passar a faca sem para frente e para trás. Você vai passar reto, com a faca bem afiada. Não faz assim para você não desperdiçar o peixe, não estragar o peixe. Depois você vai de volta até o ponto final, o ponto inicial. Volta para cá, levanta a carne dela e passou. Ele fica um filé. Depois você vai voltar para finalizar o filé, puxa com força, ó, e abre a carne dela. Aqui já está o espinhaço dela. Você vai fazer isso aqui, ó. Cortar rente a espinha e vai puxar, ó. Ó, tá aqui o filé. Você vai tirar os espinhaços dela. Ó, você já aproveitou? Esse é o aproveitamento máximo da tainha, do filé, né? Aqui, ó. Vou fazer um filé para vocês aqui, ó. Tirar a pele dela. Você não precisa fazer muita força. A faca bem deitada assim, ó. Vai tirar as rebarbas do filé dela. Talvez fique um pouquinho, um espinhozinho aqui na barriga. E você vai tirar esse preto dela aqui, ó. Tá aqui. Aqui na ponta sempre fica um espinho, que vem da cabeça, né? Essa parte aqui, ó, também tem 4 ou 5 espinhos que ficam no filé. Você vai cortar. Ó. Aqui você tirou todo o espinhaço dela. Aqui tá só a carne e o filé da tainha. A gente vai começar a iniciar o pirão de tainha. Você passa a faca no filé para a gente cortar em cubos, tá? A gente vai fazer agora o escabeche de tainha. Vou cortar a tainha para vocês verem. E a faca tem que estar sempre afiada, tá? De preferência que quando você vai fazer,
o peixe esteja um pouquinho durinho, mais congeladinho, porque daí ele não se dissolve no apertar aqui a faca aqui, ó. Então, faca bem afiadinha. Vamos para o próximo passo, que é a montagem dos pratos e a preparação dos próximos pratos. Vocês vão gostar. A gente vai fazer um outro prato, que é a tainha frita inteira. Essa é uma tainha de 1,2 kg, mais ou menos. Gomos um pouquinho mais finos, para o sal penetrar e dominar toda a carne da tainha. Já vou salgar agora essa aqui para ela penetrar um pouquinho mais no sal. Você vai segurar ela aqui e vai fazer assim, ó. E o restante você vai fazer de lá para cá assim, ó. Tá pronto o sal dela. Vira o outro lado, mesma coisa. Depois você vai abrir ela, salgar ela, um pouquinho de sal, não muito. Aqui a gente vai botar depois adorê, vamos colocar na farinha de trigo e vai fritar ela inteira. Enquanto isso ela fica marinando no sal até o ponto e a hora da fritura. Então, esse prato da farofa, a moela, depois de cozida, corta ela em cubinhos bem fininhos. Como é que corta ela? Geralmente, tu pega essa moela, segura ela abertinha assim, ó, e passa a faca no meio dela. Um dos pratos que a gente vai preparar agora é o pirão com o filé da tainha. Colocar cebola e uma colher de banha de porco. Vai fritar, marinar bem ela, deixar ela bem amarelinha, para depois a gente colocar o restante dos ingredientes, tá ok? Enquanto a gente marina essa cebola aqui pro pirão, a gente vai iniciar a farofa de moela de tainha. A gente vai colocar uma colher de sopa de banha de porco, 3 colheres de cebola. O interessante é você torrar bem a cebola. Você deixar bem torradinha, escurinha, você vai colocar a moela. Aqui tem mais ou menos uns 150 gramas de moela. Ó, você vai colocar a moela. Vai dar uma pequena fritada rapidinha. Você vai colocar um pouquinho de sal temperado, tá? Um pouquinho de sal temperado, bem pouquinho, porque depois vai o sal normal. Vou colocar um pouquinho aqui nesse pirão, que já está no ponto aqui. Vou colocar uma pontinha de colorau, que dá uma colher de sopa, tá? Ó, que a gente vai colocar agora a tainha em cubos, ó. Coloca aqui dentro, vamos dar uma mexidinha. Essa farofa aqui já está pronta. O que a gente vai fazer agora? Ó, já deu uma fritadinha, coisinha de 10 minutos. Quando você for acrescentar a farinha de mandioca, você baixa o fogo bem baixinho, para não queimar e a gente torrar bem essa farinha, que é onde ela vai dar aquela crocância que vocês vão sentir que a farinha está bem torradinha. Agora, o que vamos fazer? A gente vai mexer, vai vendo o ponto do sal e vamos acrescentar o sal bem devagarzinho para deixar o ponto do sal bem no ponto. A gente vai amassando aqui a carne, que ele vai se dissolvendo aqui, né? Então a gente vai cozinhando essa carne aqui, colocar a água, né? Ó, eu fiz com bastante, coloquei um pouco mais de pirão. O que a gente vai fazer? A gente vai colocar aos poucos a quantia de farinha. É pegar água fria e colocado aqui dentro, e daí sim você vai começar a misturar. Ó, ele já começou a ficar duro embaixo, ó. Então o que você tem que fazer? Mexe, vai mexendo. Se ele ficar mole, daí sim a gente coloca um pouquinho mais de farinha para dar o ponto dele, tá? Então, gente, agora a gente vai para a montagem do escabeche de tainha, ok? Pegar uma colher de banha de porco, vai pegar um pouco dessa cebola que está aqui, vai dar só uma leve marinada, que não precisa ser muito. O interessante nesse prato é ficar os legumes, que são a cebola, a cebolinha verde, o tomate e o pimentão, ficarem inteiros. A gente vai colocar um pouquinho de cebola embaixo, colocar um pouquinho de sal, algumas rodelas de tomate aqui embaixo, pimentão vermelho. A gente vai fazer uma camada de tainha, que a parte de cima, o final da tainha, você vai colocar os legumes, tá? E vai fazer um forro
todo encoberto por legumes. Agora, finalizando, a gente vai colocar o vinho. ...450 ml de vinho... ...e depois você coloca, acrescenta um pouco mais de água. Vamos ligar o fogo. Assim, ó, agora eu vou empurrar ele, ele é duro. Então ele tem que cozinhar para ficar firme. Porque se você cozinhar demais... ele vai se soltar, vai se despedaçar todo. Então ele tem que ficar uma carne firme, certo? Você vai cozinhar ele, começou a ferver, já começa a olhar. Sempre colocando o garfo naquela posta que você escolher ali. Puxa um pouquinho do lado, dá uma fincadinha no garfo. Ele tem que estar branquinho e cozido. Para o pirão, para finalizar o pirão aqui, ó. Ele tá durinho, mas o que você vai pegar um garfo assim, ó, e você vai começar a mexer nele no meio para soltar a parte grossa do peixe que ficou inteiro. Então você vai passar o garfo assim e ele vai começar a se soltar. Você vai ver que ele começa a se soltar e se desfiar na panela, entendeu? Você vai acrescentar aqui um pouco de sal e cebola. A cebolinha, você vai botar o quanto que você achar que deve colocar. Bota de pouquinho para você sentir o sabor do sal, né? Esse fogo está baixo, eu baixei o fogo para não queimar embaixo da panela. Aí ele vai ficar com gosto de queimado. Então, vou aumentar o fogo do pirão para ele dar uma fervida e endurecer a farinha que eu coloquei agora. Esse molho aqui, você pode colocar ele por cima, certo? Pode colocar ele por cima, era para colocar em camadas. Como eu esqueci, você pode colocar ele por cima aqui. Finalizando aqui o pirão, a gente já está no cozimento o escabeche, farofa já está quase no ponto. A gente vai para o quarto prato, que é a tainha frita inteira. Então, gente, a gente vai fazer o quarto prato, que é uma tainha inteira, frita. A gente vai colocar ela no trigo, para que ela não pegue muito óleo dentro da carne dela. Você coloca no fogo abaixo de 180, em média 150 a 180 graus, ok? Se você vai fazer num fogão a gás, é interessante você colocar um pouco de óleo e você colocar um palito de fósforo, que quando o palito de fósforo acender, aí você acrescenta um pouco de óleo para diminuir a temperatura do óleo. Aí você coloca ela e daí você vai baixando o fogo, aumentando e vai fritando ela aos poucos. Eu vou colocar ela aqui inteira, ó. E a gente vai fritar ela nesse fogo aqui, ó. Vira um lado, ó. Fritamos uma parte do lado da tainha, tá? Já viramos essa parte. Vamos fritando de um lado, fritando do outro. Depois de uma certa parte frita, a gente vai fritar o principal, que é o lombo dela, que a gente vai mergulhar no óleo para ela fritar o lombo, a parte do lombo dela, tá? Ela já deu uma fritada boa no fogo baixo, tá? Já tá bem amarelinha. Eu vou dar só uma leve aquecida na fritadeira para ela finalizar aqui a tainha. Você vai pegar a tainha e vai colocar ela numa travessinha e vai fazer o quê? Você vai envolver ela no papel toalha para tirar o excesso de óleo dela. E ela fica muito bonita. Dá uma olhada como é que ela ficou, ó. Não parece uma tainha assada na brasa? Olha, que coisa mais linda. Vamos para a montagem dos pratos. Nossa farofa já está pronta, tá aqui, ó. E agora é só a parte de saborear essa tainha com um pirãozinho, com arroz. Bem, gente, o nosso pirão ficou pronto. Ele tem que ficar assim, ó. Esse pirão, ele tem mais ou menos uns 180 anos de tradição, esse pirão, na nossa comunidade. Desde a época dos meus antepassados, eles já faziam. Começou esse pirão com a tainha cozida na água e sal. Aí o que sobrava da água, que era mais simples, não tinha óleo, aí a tainha era gorda, ficava o óleo da tainha no pirão, na água, e tempero, verdura, a cebola. Aí tirava a tainha fora e comia-se o pirão d'água, que é o início desse pirão. Nosso escabeche está pronto. As postas de tainha, elas ficam bem inteirinhas assim, ó.
Esse é o detalhe dos legumes, que eles ficam por cima da tainha, tá? Esses são os pratos que a gente preparou hoje para vocês e eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Espero que essa receita vocês aproveitem bem. Obrigado.